Buscando a primeira vitória fora de casa, a Ponte Preta viajará na tarde de hoje para enfrentar o Brusque em Itajaí. A Macaca possui a quinta pior campanha como visitante no campeonato, com um aproveitamento de apenas 14%. Em 7 jogos, foram 3 empates e 4 derrotas. Mas para o zagueiro Sérgio Rafael, que esteve presente em 5 partidas longe do majestoso, o resultado positivo fora de casa está próximo de ser conquistado. Eu acredito que em casa toda equipe é mais forte, né? Tem o apoio da própria torcida. Tem a questão de se estar viajando, estar fora também. Outro clima, outro campo, você não está acostumado. Acredito que isso dificulta, né? Mas é mais a questão de atitude, né? Às vezes você tem que ter um pouco mais de atitude fora de casa para agredir, ser mais ousado, impor mais o seu ritmo de jogo, e a gente não tem conseguido fazer isso da melhor forma no momento. Mas acredito que essas coisas vão mudar. Outra dificuldade que a Ponte deve ter é a má qualidade do gramado em Itajaí. Durante essa Série B, o Brusque está reformando seu estádio, fazendo com que seus jogos como mandante sejam disputados no gigantão das avenidas, o estádio do Marcílio Dias. A gente sabe da dificuldade que é jogar num campo que não tem tanta qualidade para jogar. O campo vai estar igual para os dois lados. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande partida, e que a gente saia com resultado positivo. Para cumprir o primeiro objetivo, que é se distanciar da zona de rebaixamento, a Macaca enfrenta sua segunda partida consecutiva contra times que estão presentes no Z4. Situação que requer ainda mais atenção, de acordo com o Sérgio Rafael. Na Série B, eu acho que não tem tanta diferença, porque são equipes muito equilibradas. Eles vão com tudo, né? Estão com a corda no pescoço, sempre mais difícil, vão se dedicar mais. Então é sempre um jogo difícil. Então eu acredito que isso não tenha tanta diferença não. Claro que acaba o favoritismo vindo para a equipe que está superior, mas é um jogo sempre difícil na Série B. A boa notícia que chega para os pontepretanos é o retorno de Gabriel Risso. O lateral argentino foi liberado pelo departamento médico após dores no pubis e se torna uma opção para a lateral esquerda da Macaca. Pensando na sequência da competição, o técnico Nelsinho Batista não deve mais contar com Everton Brito. A diretoria alvinegra já projeta a saída do ponta, que não chegou a atuar com a camisa pontepretana e foi relacionado. Sequência da competição, o técnico Nelsinho Batista não deve mais contar com Everton Brito. A diretoria alvinegra já projeta a saída do ponta, que não chegou a atuar com a camisa pontepretana e foi relacionado em apenas 3 jogos. Everton chegou em Campinas após ser um dos destaques da Inter de Limeira no Campeonato Paulista desse ano. Olha, são incógnitas, coisas que a gente não consegue entender no futebol. O Everton Brito fez um bom Campeonato Paulista pela Inter. Tanto é que quando ele foi contratado, todos vocês elogiaram. Sim, claro. E aí vem para a Ponte, imaginava-se que ele fosse fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série B. De repente contundiu e tal, às vezes que ficou à disposição também não foi aproveitado e agora está de saída da Ponte ou poderá sair na janela que abre no dia 10 próximo. O que acontece com determinados jogadores que a coisa não funciona? Bom, primeiro que quem está jogando está em boa fase. Matheus Regis, Iago, Dodô, tem jeito. Você tem que ir no final da fila. E outra coisa, que é mais um exemplo emblemático, tão forte quanto esse que você está... Tomara vai embora da Ponte. Nem jogou direito e não foi bem. Vai explicar. Esse é o futebol, Gleger. Às vezes o peso da camisa, a responsabilidade, eu falo muito isso aqui, né? Às vezes o cara, né, chega num clube que tem pressão, né, que é um campeonato pesado, e isso às vezes inibe o cara, entendeu? Às vezes acontece, mas acontece muito. Então tem vários jogadores que já aconteceram isso, inclusive jogadores que foram contratados em clube em que eu estava atuando, e falei, agora chegou o cara, né? Nem no banco ficava. Não acontecia nada. Então, você quer um exemplo? Você lembra daquele Xuxa que jogava no Mirassol? Sim. Ele só jogava no Mirassol. Verdade. Ele arrebentava no Mirassol. Aí me lembra, a Portuguesa foi lá e pum, contratou ele. Cara, não deu um chute na Série B. Aí beleza, voltou pro Mirassol. Aí tô eu lá no Vila Nova, quem é contratado? Xuxa. E você tomou o gol do Xuxa. No Mirassol tomei. Ele jogava demais no Mirassol, cara. E aí chegou. Então, assim, tem jogador. Acontece muito. Lembra de Carlinhos Bala? Que jogava no Santa Cruz? Pra todo lugar que ele ia, não conseguia jogar. No Santa Cruz ele era um cara. E o Pimentinha? Pimentinha? O Sampaio Correia. Botafogo do Rio contratou o cara. Ele ficou com medo do Rio de Janeiro e pediu pra ir embora. Mas no Sampaio Correia o cara era um azogue. Mas acontece muito. Garratou o cara. Ele ficou com medo do Rio de Janeiro e pediu pra ir embora.
Mas no Sampaio Corrêa o cara era um açougue. Mas acontece muito. Garrincha do norte do país, só que não consegue jogar em lugar nenhum. Aí é personalidade, o cara não acostuma com a cidade. Às vezes tem muita culpa também do treinador que comanda o cara. Diga-se. Então é um conjunto de oportunidade. Agora o Everton Brito nenhuma. Nem isso. Nenhuma. Zero minutagem. Tem a história da contusão que você explicou. Isso atrapalhou, Batista. É o caso do João Vitor. Veio para a Ponte, zero minutagem. Saiu da Ponte, foi para o Ituano. É o caso do João Vitor. Veio para a Ponte, zero minutagem. Saiu da Ponte, foi para o Ituano e lá foi campeão brasileiro da Série C. Nós transmitimos aqui, jogou muito. Na tela da Band, foi artilheiro e arrebentou na Série C. Então, agora às vezes, o momento também não é propício, Batista. Né? O time está enfrentando, por exemplo, seca de gols. Aí você lança o cara não resolve o problema, vem a pressão e o treinador arranca para fazer outra experiência. É uma série de coisas, Batista. Mas o exemplo que você utilizou é verdade. Aconteceu isso com o João Vitor na Ponte. Bom, é uma boa notícia, né? Porque a Ponte estava o Nelsinho Batista com dificuldades para a montagem do time. Primeiro por cartões. Não terá o Pedro Rocha e também não terá o Igor Inocêncio. Aí não tem o que fazer, né? Cartão amarelo, terceiro cartão está fora. Os dois estão fora. Mas problemas de contusão. Então, ontem veio a informação de que já treinou, por exemplo, o Dudu Vieira. Na direita. Ele teve um problema, virose, conseguiu a recuperação. Está recuperado e vai jogar, portanto, né, resolvendo o problema da lateral direita. Com isso, o Nelsinho, que não tinha nenhuma opção, está com duas para a lateral esquerda. Porque o Gabriel Risso também treinou normalmente ontem. Então ele tem pode colocar o Gabriel Risso, né? Na esquerda. E o Dudu Vieira na direita. Tá resolvido. Essa volta do Risso, né, tira um peso das costas. Porque assim, quem que ele iria colocar? Tudo bem, o Dudu lá à direita. E sem o Risso, quem que ele iria colocar na esquerda? Sem o Igor Inocêncio também. Então, aí ele colocaria o Zé Mário? Não colocou no derby. Só faltou colocar o Kaique França. Então, o Kaique França não estava na Ponte. Não. O Luan, que é goleiro na lateral, e o Zé Mário não joga. Falamos isso aqui ontem. Então já está resolvido o problema das laterais. Risso na esquerda, Dudu Vieira do lado direito. E uma outra boa notícia também foi o Gabriel Novaes, vocês se lembram, né? E ele voltou a treinar com uma certa limitação, né? Porque tem que treinar com uma proteção no braço. Mas voltou a treinar, então isso significa que quando ele estiver apto não vai perder o ritmo. Ele treina com as pernas, se fosse goleiro não dava, né? Mas hoje em dia, Batista, a fisioterapia eles falam que é uma recuperação ativa, né? E isso é muito legal, porque isso aí ela anteador, tá certinho, tá com o braço ali, mas dá pra, né, trabalhar normalmente, claro que sem contato. Porque... Mas hoje em dia, Batista, a fisioterapia eles falam que é uma recuperação ativa, né? E isso é muito legal. Porque isso aí ela anteador, tá certinho, tá com o braço ali, mas dá pra, né, trabalhar normalmente, claro que sem contato, porque é perigoso, mas a hora que tiver pronto, só tirar ali a proteção e ir pro choque. O torcedor da Ponte está preocupado com relação a contratações. Até agora, nenhum nome surgiu. A Ponte, vocês são os comentaristas e podem dizer quais são as posições carentes que a Ponte terá que contratar na janela que abre dia 10. Duas eu tenho certeza e é muito difícil encontrar no mercado. Lateral direito e um meia para jogar, para revezar com Elvis. Isso eu tenho convicção que a Ponte precisa. A Ponte tem um elenco curto, Batista. Ela precisa, se pudesse, se né, tiver dinheiro, precisa contratar mais um lateral esquerdo para rivalizar com o Risso. Precisa contratar mais um segundo volante. Acho que o primeiro volante a Ponte tá legal. Um cara que saia mais com o jogo, estilo, né, Ramon Carvalho, né? Um nível um pouquinho superior. Um cara para, não é? E eu acho, centroavante tem dois aí, tá bom. Eu acho cara de beirada, talvez mais um, se acontecer uma oportunidade, mas é mais ou menos por aí, eu penso assim. E para você, Gleger? Também. Também o quê? É que eu... Vamos para um rápido intervalo e voltamos já aqui na tela.